posso andar, né? Andar? Posso. Gente, boa noite a todos. Nos dois planos de vida que aqui estamos, tem muitos irmãos aqui que não são espíritas, então, que foram trazidos para esse momento. Então, eu espero que essa palavra de hoje, o tema de hoje, possa também chegar no coração desses irmãos que não têm, talvez, o mesmo entendimento da doutrina. Mas nós vamos falar do amor de Cristo, que é algo bem universal. E a palestra que eu separei para a gente estudar hoje é de um livro que chama Jesus no Lar. Esse livro ele é bem antigo, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Essa passagem começa contando de quando Cristo estava reunido com os apóstolos e ele estava lá em Cafarnaum e ele ia se preparar para viajar. Ele ia lá para Sidom e aí começa assim: na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. Por que isso, Ieda? Porque imagina o que é estar na presença do mestre e de repente o mestre vai viajar. Então já estava todo mundo sofrendo antecipadamente. Ele não tinha nem ido viajar, mas estava todo mundo apreensivo. Naquele negócio, nossa, quando que ele volta? Porque ele viajava e às vezes demorava para poder voltar, alguma coisa assim. Então estava todo mundo naquele ar assim de aquela viagem de véspera, saudosos, tristes, ressabiados. E as atividades do estudo daquela noite eram bastante edificantes e elas prosseguiam. Mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria uma interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Era comum dos discípulos de Jesus, às vezes, perguntarem. Pedro, então, perguntava bastante, né? Os outros apóstolos também, Judas e tudo mais. E naquela noite, não, ninguém quis perguntar, as pessoas só queriam ouvir. E intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si só, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente. Aí ele começa a fazer alguns pedidos. Como assim? Ele começa a pedir para Deus a favor de nós. É tão bom dar um quentinho tão bom no coração quando você está passando por algum problema e fala assim, nossa, alguém podia olhar por mim, alguém podia fazer uma prece por mim. E a gente tem aquela pessoa, né? Que você fala assim, nossa, eu vou pedir pro fulano rezar para mim essa noite, porque se ele rezar para mim é batata, o negócio é melhorar. Tem ou não tem? Todo mundo tem. Se você não tem, é porque você é essa pessoa que reza, que faz a prece. Então, das duas, uma, você vai pedir ou você é aquela pessoa que geralmente faz. Mas todos nós temos. E Cristo, mesmo antes de estar aqui conosco hoje, ele já sabia do que nós precisaríamos, há mais de 2000 anos atrás. Então ele começa a fazer esses pedidos, e é sobre esses pedidos que nós vamos fazer algumas reflexões. Ele fala assim, primeiro, Pai, acende a tua luz divina em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. O que é olvidar? Olvidar é esquecer. Quantas foram as encarnações que nós pedimos? Quantas vezes nós pedimos para estar aqui? Olha que bênção é estar encarnado, que bênção é estar no nosso planeta Terra, nesse momento. Aí lá no livro Vinha de Luz, que foi psicografado também pelo Chico, Emmanuel fala assim, a caminhada terrena é curso preparatório para uma caminhada mais complexa, ou seja, vocês lembram lá de quando vocês estudavam em algumas matérias que falavam sobre a criação do mundo, a criação da Terra? Quando a gente pega essa parte, a gente consegue compreender
que o universo não é só a Terra, é um universo muito grande. Tanto é que tem uma passagem no Evangelho que fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então esse momento aqui, ele é um preparatório para o que ainda está por vir. É o momento que nós precisamos nos preparar, nos melhorar, cumprir os nossos objetivos para passar além. E as pessoas acham que o foco é aqui. A maioria fala assim: nossa, e agora? Não, calma. Vamos terminar aqui. E ele fala assim: cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio. A força divina está operando em todas as inteligências. Olha que magnífico. Aqui Emmanuel nos fala sobre a diversidade. Deus vai operar na diversidade. Cada um de acordo com o que consegue fazer. Olha, de uns 10 anos para cá, quantas coisas surgiram com o advento da tecnologia. Eu tenho alguns aninhos, eu estou com 37, eu lembro que na época que eu ia fazer vestibular, na minha época era vestibular, hoje é Enem. Hoje os meninos se preparam para o Enem. Faz o Enem no primeiro, faz o Enem no segundo, aí no terceiro que é o vamos ver. Não, na minha época não tinha isso, na minha época era o tal do vestibular. Olha o quanto mudou. Na minha época eu lembro que as profissões eram assim: ou você ia ser professor, ou você ia ser advogado, engenheiro, alguma coisa assim. Hoje não, hoje tem um tal de TI, técnico de informação. Gente do céu, não sei nem para que rumo que vai esse negócio. Mas tem uma profissão para isso. Inteligência artificial é um curso extremamente novo que nós temos na UFG. Há 10 anos atrás, quem que ia falar num curso de formação de inteligência artificial? Mas quando essa diversidade ela opera para o bem, aí Deus também está. E quantas profissões ainda não vão surgir? Tem muitas pesquisas que falam que as profissões do futuro ainda vão surgir nos próximos de 5 a 10 anos. Quais serão? Eu trabalho com adolescentes. Eu falo que eu trabalho com os melhores alunos do mundo. Os melhores são meus. Eu brinco muito com eles. Eu falo: gente, vocês precisam ter vontade. Hoje eles conseguem conviver com uma diversidade maior do que nós, que às vezes somos um pouco mais velhos. Eles conseguem abraçar essa diversidade não só de profissões, mas a diversidade do conviver. E quando essa diversidade ela está operando para o caminho do bem, as inteligências divinas aí estão. E aí ele fala que todas as atividades terrenas enquadradas no bem recebem a bênção do Criador. Cada um vai servir fazendo aquilo que consegue, aquilo que sabe. Já pensou se todo mundo fosse servir sendo médico? Já pensou se todo mundo fosse servir fazendo um curso de engenharia, por exemplo? E os outros? Existem as diversidades. Mas e quando a pessoa usa aquela diversidade para um caminho que não é tão benéfico, por exemplo, como as guerras? De algum modo, Deus também vai tocar naquele coração, naquela inteligência, para que ela tenha a oportunidade de caminhar para o bem. E aqueles que se esquecem das bênçãos, quando estão nas dificuldades e quando a gente se sente sozinho, já parou para pensar? As pessoas, elas passam por uma dificuldade, elas se esquecem do que é estar encarnado, do quanto pedimos para estar aqui, porque nós também não lembramos, né? Do tamanho da fila que a gente pega para poder estarmos aqui hoje. Mas sim, nós pegamos uma fila e aí a gente se esquece da bênção que é estar aqui. Continuando. Deus sabe de tudo e opera em todos. Então ele fala: acende, Pai, olha por eles. Porque a maioria das vezes, quando a gente passa por dificuldade, nós sempre pensamos que estamos sozinhos. Por mais que a gente saiba que não, que existe um plano superior, que sempre nos ajuda, que sempre corrobora com as nossas situações, às vezes a gente se sente sozinho, dá aquela melancolia,
o espírito fica cansado e aí você começa aquela tristeza, aí o espírito começa a querer abandonar aquele corpo que só pensa que está sofrendo, e aí você começa a ter alguns probleminhas de depressão, e por aí vão desencadeando outros. E numa sessão mediúnica que eu estava participando, eu lembro de uma orientação em específico que falava assim das pessoas que estavam se sentindo sozinhas, que estavam começando com a melancolia. A depressão, ela é uma doença, se assim podemos dizer, que afeta os dois mundos. Ela afeta o mundo de cá e o mundo de lá. Mas o mundo de lá, ele só vai ficar afetado até o momento que ele está invisível. Quando ele passa a ser visível, quando alguém te fala, você percebe que você está com depressão, você fala assim, agora eu preciso de tratar, seja ela em qualquer religião, quando você tem fé, você consegue um tratamento espiritual muito bem elaborado pela força da espiritualidade amiga. Seja ela numa casa espírita, seja ela numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, ou num templo de umbanda, seja ela qual for. Mas a depressão, assim como algumas outras doenças, elas precisam ser tratadas nos dois planos, tanto é que temos psicólogos para isso. Há 30, 40 anos atrás, sendo psicólogo, meu Deus, você era taxado de quê? De doido. Não, mas você vai no psicólogo? Você tá ficando doido? Olha o preconceito. É uma profissão que está crescendo cada vez mais, que as pessoas estão entendendo, principalmente pós-pandemia, que precisamos cuidar da nossa saúde mental. Então, que nós não nos esqueçamos da bênção da encarnação. Aí no segundo parágrafo ele fala assim, ampara os que se esqueceram de repartir o pão, que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Aí eu vou convidar vocês para fazerem uma autorreflexão agora. Dá uma paradinha aí no que você está fazendo, você vai pensar agora no que você tem. O que você tem? Eu e Eda tem o quê? O que eu tenho? Pensa. Do que você tem, o que você usa? Quais são os sonhos que você tem? Pode ser sonho de consumo mesmo. Você quer um carro novo, uma viagem, uma casa maior, um apartamento, alguma coisa assim. E disso tudo, o que você pede para a vida? Do que você tem, do que você pede para a vida, o que você reparte? O que você compartilha? O que você doa? No livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, tem uma passagem que fala assim, que pedes? Aí fala assim, que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reserva de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações, somente para si. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhes cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, esquecendo as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração, que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis,
Vigia, sim, cautelosamente o plano e os seus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças que, talvez nessa noite, pedirá ao Senhor a tua alma. Geralmente eu vejo muitas pessoas, principalmente os jovens, às vezes é muito mais fácil a gente conseguir visualizar. Ah, eu tenho uma camisa tal, eu quero outra. Ah, eu tenho isso, eu quero outro. Indo mais um pouco além, existem muitas guerras hoje no mundo. As guerras são pelo quê, gente? Pelo ter. As guerras não são pelo ser. Eu quero ter o controle. Eu quero ter isso, eu quero aumentar o meu território. Mas eu não vejo ninguém brigando, falando assim, nossa, eu consegui um tijolinho lá no céu hoje. Todo mundo briga pelo ter. Mas o que você tem de fato? O que você tem? Se você desencarnar hoje, você vai levar lá para outro mundo? Então você não tem. Porque o que é nosso de fato, a gente carrega conosco. Se fosse nosso, estaria assim num pingentinho, a gente colocava ali no pescoço, ó. Mas não é. Uma vez eu escutei a frase, caixão não tem gaveta. Então tudo que você tem, ele vai ficar aqui. E as pessoas usam o ter como barganha, como moeda de troca para crescer no mundo espiritual. Não é de hoje que Chico relata para nós, outros médiuns, até mesmo nas sessões mediúnicas a gente consegue perceber pessoas bem abastadas aqui nesse plano, mas que chegam sendo verdadeiros mendigos espirituais. No próprio livro dos Espíritos, a rainha. Lembram da história da rainha? Que a rainha chega lá e pergunta cadê os servos? E ela não tinha. Cadê aquele palácio? Ela era uma rainha. E ela não tinha. Mas nós, tolos que somos, ainda insistimos no ter. Nós estamos tentando ser. A nossa corrida ainda é pelo ter. Ter um carro mais novo, ter uma casa maior ou melhor, um apartamento, alguma segurança, alguma coisa a mais. Mas aquele bem material, ele vai te ajudar a ser uma pessoa melhor? Com aquele bem material que você tem, quantas pessoas você vai conseguir abençoar? Se o bem material, ele não serve para ajudar o próximo, então ele jamais vai me servir como escada para alcançar alguma coisa lá no mundo espiritual. O meu bem material, ele tem que estar a serviço do meu irmão. E não o contrário. Quantas pessoas nós colocamos a nosso serviço para termos mais disponibilidade de bens materiais? Quando se fala muito nessa relação de emprego, empregador, colaborador, as pessoas falam assim, mas eu pago direito e tudo mais e tal, e eu faço isso, eu faço aquilo. Mas está difícil achar mão de obra, está difícil. Mas você realmente conhece seu colaborador? Você conhece a pessoa que está trabalhando ali para você? Às vezes você é um executivo que está lá conseguindo dirigir aquela empresa. Você conhece o cara que está lá na base? Aquela pessoa que limpa o banheiro que você vai usar todos os dias. Nem sequer a gente sabe o nome desse funcionário. É muito difícil isso. E aí as pessoas falam assim, não, mas eu pago o salário dele em dias. Mas será que é só pagar o salário? Será que aquela pessoa que está lá, ela também não é um ser humano? Será que ele não é o meu irmão? Porque é muito mais fácil eu ver o meu irmão que está longe. Às vezes está lá no Rio Grande do Sul, nós precisamos ajudar. Mas é difícil olhar para aquele vizinho chato, barulhento, que coloca a música no último volume enquanto você está querendo descansar, enquanto seu irmão. Naquele parente chato que você fala assim, a pedra no meu sapato, mas ele está ali porque ele precisava estar. Tanto é que Cristo fala, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Continuando.
Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo a herança dolorosa aos que iniciam na jornada humana. E essa parte está falando sobre a gente conseguir domar as nossas más tendências. Quando a gente fala, às vezes, de um vício, é mais fácil a gente conseguir visualizar. O vício da bebida, o vício do tabagismo, mas e o vício da mentira? E o vício da comida em excesso? E existem outros vícios por aí. Mas quando a gente consegue, às vezes, a bebida e o cigarro é algo que fica mais palpável para a gente poder conversar. Então, vamos tentar pensar neles um pouquinho. Nessa trajetória que a gente está vivendo agora, nós passamos, antes de chegar para cá, todo mundo foi lá na salinha e fez um combinado. Vocês iam cumprir uma missão, a gente ia cumprir uma missão, todo mundo ia vir e ia cumprir uma missão. Quem está conseguindo cumprir essa missão? Quem consegue realmente cumprir aquilo que se propôs a fazer? Será que estamos cumprindo? E muitas das vezes nós somos colocados em situações difíceis que são para o nosso burilamento, para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento. E quando a gente tem um vício, geralmente a gente vai lá naquele lugar. Lá naquele localzinho onde tem uma maior disponibilidade daquilo lá, daquele probleminha que nós temos. E aí, não sendo suficiente, nós acabamos nos acostumando, nós acabamos consumindo, e o pior de tudo, a gente consegue normalizar. Como assim, Eda? Peraí. O álcool hoje, ele é uma das drogas lícitas que habita na maioria da casa das pessoas. Numa reunião de família é normal você tomar uma cervejinha. Você acha que você está tomando essa cervejinha sozinho? É sério que vocês acham isso? Não. Quem conta? Quem vai contar? Quando você toma aquela cervejinha, querendo ou não, você abre um leque. Quando você acende aquele cigarro, você chama outros. Querendo ou não, você coloca a sua vibração um pouquinho mais baixo. Não, mas a gente está lá tomando uma cerveja, fumando um cigarro, mas nós estamos conversando sobre o Evangelho. Não. Nem sempre. A gente pode até estar conversando, mas será que estamos vivendo? E o mais complicado disso tudo tá quando aquele serzinho, aquele bebezinho pequenininho chega na nossa família, chega lá na nossa casa. Eu não sei qual é a trajetória dele. Pelo menos momentaneamente eu não sei. E erroneamente eu coloco aquele serzinho que às vezes foi um viciado que está aqui para tentar curar esse vício, desde pequenininho, sendo exposto àquele vício. Já pensou quantos irmãos que podem obsediar essa criança? Quantos irmãos podem ficar ali esperando só um ataque para poder chegar lá naquele serzinho? Quantos de nós acabamos normalizando isso? Nós não precisamos ir longe, não. Eu brinco que eu aprendi muita coisa quando meu sogro estava encarnado. E meu sogro contava que ele ia fumar e pedia para o meu marido acender o cigarro. Meu marido acendia um cigarro na bituca do outro, mas meu marido, na época, ele era criança. Olha o perigo. E aí meu marido tem problema de pulmão, só que ele fala, mas eu nunca fumei. Bom, você não fumou nessa encarnação, você fumou na outra. Mas tem alguns problemas que nós temos aqui que não foram adquiridos aqui, eles foram adquiridos lá na encarnação passada. E você foi colocado ali naquele meio para tentar superar esse vício.
E a maioria das vezes, em vez da gente ajudar aquele irmão, a gente acaba facilitando o declínio dele. Não muito diferente quando a gente também começa a terceirizar a educação dos nossos filhos. Hoje tem uma tal de terceirização. Você terceiriza a mão de obra, você terceiriza a secretária, você terceiriza o colaborador, seja de qual espécie. E agora não está sendo diferente. Nós estamos querendo terceirizar os nossos filhos. E se a gente estiver terceirizando os nossos filhos para uma pessoa que está tendo muita dificuldade para superar essa má tendência, o que ela pode fazer com os nossos filhos? Lá na escola onde eu trabalho, tem muitos jovens que passam por inúmeras situações de vulnerabilidade. E aí, um dia desses, eu cheguei mais cedo para trabalhar e um deles falou assim para mim: tia, me dá um pão, eu tô com fome, eu não como desde sexta, da hora do lanche. Eu, mas como assim? Não, porque lá em casa não tem lanche, não tem comida. Não, então peraí, gente, fui lá, peguei o lanche, a gente arrumou, e aí nós fomos lá na padaria, compramos mais pão. Naquele dia comeu 6 pães, eu fiquei assim, como cabe 6 pães? Aí ele falou assim pra mim: tia, você me dá uns R$2 depois? Eu falei: mas pra que você quer? Ele falou: se eu te falar, você não vai brigar comigo? Eu falei: tá, fala. Não, tia, eu não vou mentir pra você não, eu vou comprar uma bebida. Eu falei pra ele: como que você vai comprar uma bebida? Tia, é porque lá em casa todo mundo bebe, e aí quando a gente bebe, a gente esquece de comer. E como lá em casa não tem comida, com R$2 eu consigo comprar uma dose e assim eu passo mais fácil sem comer. Isso não é uma situação, gente, que acontece um dia. Isso é uma situação que acontece cotidianamente, diariamente, pelo menos na minha realidade. Eu sou professora de escola pública, tá? Então isso para mim não é muito novidade. E aí, conversando com esse estudante, ele falou para mim: professora, eu vivo nessa situação assim desde sempre. Minha mãe me colocava na creche, da creche eu ia para tal lugar, não sei o quê. E, assim, olha qual é o adulto que ele está se formando. Olha quanto vai ser difícil tentar ajudar esse adulto. Então a gente precisa olhar mais por isso, principalmente nessa terceirização da educação. Isso não pode acontecer. Aí está falando, continuando, fala assim: desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, frente à eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso do conforto material. Sobre esse domínio do mundo, não falando nem de direita nem de esquerda, mas pensa um pouquinho, o que você é para sua esposa, ou para o seu pai, ou para o seu filho, para a pessoa que está aí com você hoje. Você representa o que para essa pessoa? Alguma coisa boa eu tenho certeza que você representa. E para aquele determinado político lá que você defendeu, você representa o quê? Você não consegue pensar, mas eu vou te contar, você vai representar um número. Ora positivo, ora negativo. Ora positivo quando você sempre concorda com tudo. Ora negativo quando você começa a questionar. Só que aí a gente não pensa nisso, mas a gente começa a brigar com o nosso familiar, a gente vira a cara para o nosso amigo, a gente deixa de conversar. Mas eu estou lá na casa espírita, estou lá no local religioso, no templo religioso toda semana. Você está lá, mas você está sendo religioso. Então volta lá e pensa que para aquela pessoa que você brigou, você realmente poderia significar alguma coisa. E reconcilia com ele enquanto você está no caminho, porque depois que passar, vai ficar mais difícil. Corrige os que espalham tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa os que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que acreditam detentores do fantasioso poder e supõe loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos.
Nessa parte eu chamo a atenção de vocês para a gente pensar sobre a internet. Esses dias para trás teve acho que a maioria das pessoas viram o caso de uma pessoa que tirou a vida do ex-sogro, da mãe dele e tudo mais, e a investigação apontava que poderia ser uma determinada fábrica de doces. E sem antes a investigação toda acontecer, aquela fábrica de doces ela já tinha sido condenada pelos juízes da internet. Quantos de nós não somos juízes da internet? Quantos de nós não temos esse pedacinho, essa pontinha, essa fagulha de juízo de internet? Dessa cultura de cancelamento. E essa cultura de cancelamento, de falar o que eu penso sem pensar no que vai causar ao outro, ela está sendo disseminada. Não só no nosso meio, mas no meio dos jovens também, das crianças. Gente, criança não precisa de celular. Criança precisa correr, criança precisa ralar o joelho. Criança precisa aprender a brincar, a movimentar. Mas as crianças já sabem o que é cancelar na internet. Mas se você pedir para ela subir numa árvore, ela não consegue. Eu vejo criança hoje que não consegue correr. Eu sou professora da melhor matéria do mundo, eu sou professora de educação física. Eu vejo criança e falo, gente, como é que esse ser humano vai crescer e vai tirar a carteira de motorista? Não tem condição. Não tem coordenação óculo, manual, pedal. Porque quando você dirige, você tem que estar lá com o pé, com a mão para passar marcha, prestando atenção lá para não bater no coleguinha. Como é que uma pessoa que não tem coordenação motora vai conseguir fazer isso? E as crianças hoje, elas têm livre acesso à internet. E já conhecem a cultura do cancelamento. Estamos criando juízes e juízas, desde pequenininho, com fácil poder de condenação do outro. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual, dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida, que tua lei lhes gravou no corpo precário. É a única certeza que nós temos, é a da morte. Mas quando eu falo assim, esses dias para trás eu me peguei pensando, falei, gente, não é assim, nós temos que ter a certeza da vida. Olha o que o Espiritismo nos traz, olha o que Chico nos traz. Kardec, Chico, Divaldo, tantos outros, nos trazem a certeza da vida após a vida. Então a gente vai fazer essa passagem. Quando a gente fala em morte, a gente tem aquela sensação assim, morreu, acabou. Eu acho que esse termo ainda não foi muito bem empregado. Deve ter outro por aí, que vai substituir essa coisa assim da morte. Porque existe vida após a vida. E hoje a maior parte das religiões, elas comungam dessa ideia, que existe vida após a vida. Nem todas acreditam na reencarnação. Mas a maioria aceita que existe sim uma vida após a vida. Então não vamos pensar na morte enquanto um castigo. Não é castigo. É algo que todos nós estamos esperando. Não esquece, a gente não pode esquecer que aqui é uma passagem para a gente evoluir. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. Então ele pede para a gente, ele pede por aqueles que ainda pensam com ódio, pensam na vingança. Ele intercede por esses irmãos. E por que nós nos esquecemos de fazer isso também? Será que nós nunca quisemos nos vingar de alguém? Difícil, né? E assim termina, ele fala assim: eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimentos perante o infinito bem. E assim acaba a prece de Jesus. E quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos
E no alto, a lua radiosa, em plenúrio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar, sem palavras, que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Então, eu peço também para que, assim como Jesus fez esse clamor, para que Deus continue velando a cada um de nós, para que, além de ouvir tudo isso, possamos praticar tudo isso, possamos praticar essa prece que Cristo deixou para nós. Porque ouvir é muito fácil, mas praticar é que é difícil. Se a gente conseguir praticar um pedacinho dessa prece todos os dias e ajudar alguém todos os dias, no final de um ano a gente vai ter feito pelo menos 365 boas ações para conosco e para com o próximo. Então que possamos ser essa centelha de luz a iluminar o nosso caminho, o caminho de outra pessoa. Obrigada, gente. Assim seja.